Professora Bruna Torlai, eu quero saber de você qual é a nota técnica e qual é a nota na política. Olha só, Paulo, eu ouvi, tá, esse pronunciamento do ministro Paulo Guedes, de fato essa série de boatos, né? O Paulo Guedes é aquele que, se sai do governo, ajuda toda a oposição a descredibilizar o governo Bolsonaro. Então, sempre que há qualquer suspeita de estremecimento, já sai um monte de gente dizendo, não, agora ele sai torcendo, né, para sair, porque todo mundo sabe que a economia funcionando, há sim chances de reeleição do presidente ano que vem. Então, a oposição sonha com a saída do Paulo Guedes. Eu ouvi o pronunciamento e prestei particularmente atenção no que ele falou sobre sincronização. Ele disse que despesas e tetos, havia uma desincronização, porque um dos elementos da equação é visto do meio do ano até outro meio do ano e o outro de dezembro a dezembro, né? Então, havia alguns meses de desincronização e isso que gerou a impressão que poderia haver um desrespeito aí ao teto de gastos, etc., né? O Paulo Guedes, então, fez um discurso dizendo não é possível abandonar os mais pobres nesse momento de dificuldade para privilegiar essas gerações aí que querem construir o Brasil do futuro, um Brasil liberal, que é justamente se referindo aí àqueles que deixaram o Ministério da Economia. Contudo, Paulo, tem um problema que é grave, né? Que é o seguinte, eu até entendo a justificativa do Paulo Guedes, que subiu a inflação, claro que qualquer auxílio aí tinha que subir também, porque tem que ser corrigido. O problema é que cada vez que o Estado distribui dinheiro, aí a inflação sobe. E aí depois você vai ter que corrigir de novo. Então é um círculo vicioso. E o Brasil está nesse tipo de círculo vicioso há muito tempo, né? Infelizmente, a gente teve aí esse ano de pandemia e num governo em que a gente teria a possibilidade de fugir desse círculo vicioso, a gente também acabou ficando um pouco preso nele, né? Então, é algo a se pensar. Agora, a explicação do Paulo Guedes, ela é consistente. Quando ele faz essa diferenciação, né? 10 em economia, mais 4 em política, ele está dizendo o seguinte, se política é o bem comum, e algumas das pessoas, durante a pandemia, estão sofrendo radicalmente, a gente vai colocar a economia acima da política? A gente sabe que, em teoria clássica da política, isso desde Aristóteles, a política está acima da economia, tá? No que diz respeito a decisões sobre o bem comum. Se você privilegia a economia acima da política, você pode promover muitas injustiças. E, segundo Paulo Guedes, essa decisão tem a ver com ser justo com os desfavorecidos. Então, na explicação, tanto dele quanto do Bolsonaro, deixou um pouquinho de lado o rigor, né, quanto à economia, para se fazer a tal da justiça, que é o cerne da política. Então, eu, infelizmente, costumo ser muito convencida pelo Paulo Guedes, porque ele é alguém muito claro, né? Então, eu tenho até dificuldades de refutar o argumento. O argumento dele foi bom, e eu, que estava muito reticente com essa ideia ontem, compreendi quais foram as razões. Se é eleitoreiro ou não, eu ainda acho que tem sim uma ponta do Bolsonaro querer vencer as eleições. Mas, tecnicamente, dá para entender que isso será feito com responsabilidade.